Nesse vídeo eu gostaria de resolver duas questões de regra de três simples. Uma que envolve a proporcionalidade direta e outra que envolve a proporcionalidade inversa. O objetivo desse vídeo é fazer com que você perceba quando é que você vai resolver problemas em que as duas grandezas são diretamente proporcionais e quando elas são inversamente proporcionais. Veja só, vamos aqui ao nosso primeiro problema, que diz assim: uma barra de cano com medida de comprimento de 6 metros tem 10 quilos de massa. Qual é a massa de uma barra de comprimento igual a 9 metros desse mesmo tipo de cano? Então, eu quero que você repare também uma coisa. Por que é que nós chamamos esse assunto de regra de 3? Porque, de maneira geral, nós vamos resolver problemas envolvendo duas grandezas onde você conhece três dados, três informações. Por exemplo, aqui, você tem uma barra de cano que tem um comprimento de 6 metros e ela pesa 10 quilos, né, de massa. Outra barra de cano tem 9 metros de comprimento, só que nós não sabemos qual é a massa dele. Então, nós podemos associar aqui as duas grandezas, né? O comprimento em metros e a massa em quilogramas, tá? Veja só, o 6 está para 10, né? 6 metros de comprimento está para 10 quilos de massa, assim como 9 metros está para x. Então, são dois dados, duas informações que nós temos e uma que não temos. Como nós estamos lidando aqui com uma proporcionalidade direta, pessoal, do jeito que você montou aí esse esquema, você vai resolver aplicando uma regra que nós aprendemos chamada de produto dos meios e dos extremos, né? Que é a propriedade fundamental das proporções. Então veja só, vai ficar o seguinte: a nossa proporção é 6 nonos igual a 10 sobre x, ou 6 está para 9, assim como 10 está para x. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente multiplica em x e vamos ficar com 6 vezes x, que dá 6x, e 9 vezes 10, que dá 90, né? Então, x é o número que eu multiplico por 6, que dá 90. Para eu descobrir que número é esse, eu posso fazer a operação inversa, que é 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 dá igual a 15. Então, esse cano ele vai ter uma massa de 15 quilogramas, tá? Agora, perceba uma coisa. Nesse caso, na proporcionalidade direta, você mantém as suas razões do mesmo jeito que você montou, tá certo? Agora, quando se trata de uma proporcionalidade inversa, uma das razões vai ter que ser alterada, vai ter que ser modificada. Veja só. Eu tenho aqui um problema de proporcionalidade inversa, que diz assim: com 4 pedreiros trabalhando, a reforma de uma casa é realizada em 15 dias. Em quantos dias 6 pedreiros realizam a mesma reforma trabalhando no mesmo ritmo? Basta você reparar o seguinte, gente. Você tem aqui duas grandezas. Uma que é o número de trabalhadores. Vou escrever isso aqui, ó. Número de trabalhadores. E aqui você tem a quantidade de dias, ou tempo, né? Vamos colocar assim, tempo em dias. Certo? O que é que acontece? Quanto mais pessoas trabalharem nessa obra, mais rápido ela termina e menos será a questão dos dias, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, 4 pedreiros fazem essa obra em 15 dias. Então, 4 aqui e o 15 ficaria aqui, tá? Se fosse uma proporcionalidade direta. Quantos dias 6 pedreiros realizam a mesma reforma? 6 e o x. Como nós estamos trabalhando com uma proporcionalidade inversa, então o que é que você faz? Essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Quando o número de trabalhadores aumenta, o tempo necessário diminui, certo? Então você vai inverter essa razão aqui, pessoal. Ao invés de você colocar 15 sobre x, você vai colocar x sobre 15. Vou apagar aqui.
para a gente fazer dessa forma. Então, você monta aqui a sua proporção. 4 está para 6, assim como x está para 15. E com isso, você pode fazer sua proporcionalidade, tá? Então, aqui eu vou só colocar uma observação, ó. Temos que inverter. Inverter a fração. Então, 6 vezes x dá igual a 6x. 4 vezes 15, vamos colocar aqui, ó. 4 vezes 15 dá igual a 60, né? 6x igual a 60, então x é o número que eu multiplico por 6, que dá 60. Ou seja, 60 dividido por 6, x vai ser igual a 10. Portanto, se a gente utilizar a mão de obra de 6 trabalhadores, essa obra termina em 10 dias e não em 15, como era com 4 trabalhadores, tá? Então fica aí essa dica, tá, pessoal? No vídeo de hoje você aprendeu como resolver problemas de regra de 3 simples com proporcionalidade direta e com proporcionalidade inversa, certo? Proporcionalidade direta, como nós já vimos, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. É o caso do comprimento e da massa de um determinado cano. E proporcionalidade inversa, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá certo? De forma proporcional. É o caso de, por exemplo, número de trabalhadores e o tempo para terminar uma obra. Se esse vídeo lhe ajudou, se você entendeu, deixe um like, inscreva-se no canal, tá? E caso tenha ficado alguma dúvida, você pode usar aqui a área dos comentários e a gente vai se ajudando, beleza? Boa sorte para você nos seus estudos, fique com Deus e até o próximo vídeo.